Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa maratona, né? Nessa nossa jornada conhecendo os Salmos e meditando neles dia após dia e tendo o coração cheio de conhecimento, né? Não só de informação, mas de conhecimento. E hoje nós estamos no Salmo de número 23. É um salmo muito conhecido, talvez é um dos salmos que você vai colocar aqui no YouTube, Salmo 23, e vai aparecer milhares de coisas, graças a Deus, né? Muitas pessoas falando coisas muito interessantes, muito importantes, muitas revelações da parte de Deus que você ouve alguém falando, ouve outra pessoa falando uma coisa completamente diferente, mas todos unidos em um só espírito, né? Então eu fico muito feliz em ter a oportunidade também de compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou no meu coração. E como tem muitas coisas sendo ditas aqui no YouTube, eu procurei falar um pouco de coisas que não são ditas com muita frequência, sabe? Então são coisas que o Senhor já vem ministrando no meu coração. E é um salmo que provavelmente você sabe de cor, mas nós vamos começar lendo ele, né? E o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor. E o Senhor é o meu pastor é ótimo, porque normalmente os pastores que dizem, né, essas são as minhas ovelhas, essa é a minha casa, esses são os membros da minha igreja, esses são os meus filhos. Mas principalmente para você que é pai, mãe, imagina quando a alegria quando você ouve o seu filho dizendo: esse é o meu pai, essa é a minha mãe. E Davi está dizendo isso, né? O Senhor é o meu pastor. Davi, em um lugar de ovelha, ele sabe a quem ele pertence. E iniciar o salmo dizendo isso vai nos dar muita estrutura, muita base para entender o porquê Davi confia tanto no Senhor e ele entende todas as outras coisas e como ele se relaciona com as dificuldades, com as tribulações, quando ele erra, quando ele peca. Porque ele sabe de quem ele é, quem ele pertence. O Senhor, ele vai falar que ele nos chamou, né? Ele nos santificou, ele nos separou para ele. Então, se você pudesse guardar pelo menos uma coisa desse salmo de hoje é: quem você pertence, você é de quem? E Davi fala: o Senhor, sabe? O Senhor é meu. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. O Senhor é o meu pastor. Ele declara isso. E o versículo 2 ele vai falar que nada falta, né? E não é uma ausência, esse nada falta, uma ausência de riqueza, uma ausência de uma vida sem luta, uma vida cheia de conforto, uma vida onde ele vai ter abundância em tudo. Na verdade, é uma vida onde ele tem tudo que é necessário. Quando ele está com o pastor, aquilo que é essencial ele tem. Então, quando nós estamos na nossa caminhada com Cristo, nós entramos em um lugar de satisfação em Deus, onde o que nós temos é exatamente o que nós precisamos. E nós podemos até sonhar com outras coisas, porque eu já escutei muitas pessoas falando e levando para um lado o qual: eu não preciso sonhar em ter uma família, porque o dia que for para ter, eu vou ter. Eu não preciso sonhar em entrar em tal emprego, porque o dia que for para eu entrar, eu vou entrar. Eu não preciso sonhar em entrar em tal universidade, porque o dia que for, será. E vai vivendo uma vida sem planejamento. Só que não é isso que o Senhor está falando aqui. Você pode sonhar, você deve criar expectativa, ter sonhos, projetos. Viva uma vida cheia de sonhos, sabe? Realmente. E saiba que eles vão se concretizar no momento oportuno. Entenda que o Senhor está te preparando para você viver tais coisas no momento oportuno. Não é que você não precisa daquilo, que aquilo é dispensável. No momento oportuno você vai viver todas essas coisas. E quando você estiver vivendo essas coisas, você também vai estar nesse lugar, que é aquilo que é essencial. Quando você está com o seu pastor, nada te falta, não vai te faltar, porque às vezes você alcançou e realizou todos os sonhos da sua vida, mas o que é essencial você não alcançou. Às vezes você já viajou o mundo todo, você tem muitas empresas, você vive muito bem, come muito bem, mas o que é essencial você ainda não alcançou. E você sabe o que é essencial para a sua vida.
O Senhor sabe o que é essencial para a sua vida. Eu quero te dizer que não importe o que você conquiste no mundo, o essencial você só vai alcançar quando você estiver em Deus. Então, quando você estiver em Deus, você também vai alcançar todas as outras coisas. O Senhor, Ele fala que a gente precisa buscar primeiro o lugar dEle, né? O coração dEle, estar nele, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, existe uma promessa de coisas que serão acrescentadas na nossa vida. Então, o versículo 3 diz que Ele nos faz, né, estar em águas tranquilas, que não é uma água parada também, mas águas tranquilas são águas que você pode ser nutrido, águas que você pode consumir, águas que não vão ter uma aparência de parada e ali esconde como uma cobra, um crocodilo, alguma coisa assim. Então Ele nos conduz em águas tranquilas, em águas que vão nos nutrir, e Ele refrigera a nossa alma, Ele refrigera a minha alma. E quando Ele nos refrigera a nossa alma, muitas das vezes você ter a consciência de que quando você errar, quando você pecar, quando você cair, Ele vai estar ali para te trazer, para te dar um alívio emocional, um alívio espiritual, que é o refrigério. Então, quando a sua alma está aflita, quando a sua mente está perturbada, cheia de muitos pensamentos, seja coisas do passado, seja te martelando, ou seja a insegurança do futuro ou o presente que não está muito claro, o nosso refrigério está no Senhor. E Davi, ele escreve esse salmo em um contexto de guerra. E ele ainda fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é uma coisa certa. Alguns anos atrás, eu e minha família, nós estávamos passando pelo vale da sombra da morte. E nós orávamos e cantávamos e falávamos: ainda que eu ande, mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Lembra que ele fala lá no início: o Senhor é meu. Eu sou do Senhor. Eu sei a quem eu pertenço. Então não importa o quão alto seja o meu inimigo, os meus desafios, não importa o quão escuro sejam os lugares que eu tenho que passar, não importa o quão ameaçador pareça, não importa quão alto sejam os gritos daqueles que tentam me intimidar, não importa. Não importa os meus medos ou as minhas falhas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, eu não vou temer mal nenhum. Porque a minha proteção está no Senhor, quem me guarda é Ele, quem guarda os meus pensamentos, quem calça os meus pés e ilumina os caminhos para eu passar é o Senhor. Então esse salmo ele sai de um lugar onde Davi ele é uma ovelha e passa a ser, no versículo 12, ele: habitarei na casa do Senhor todos os dias. Ele passa a ser alguém que tem intimidade com o Senhor. Ele deixa de ser uma ovelha que está no campo e passa a habitar na casa do seu Senhor todos os dias. Então vamos ler esse salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam, me confortam, me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Então, em um cenário de guerra, na minha tribulação, o Senhor me dá descanso. Isso é muito profundo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, nesse lugar de guerra, ele acredita que a bondade e a misericórdia do Senhor irão alcançá-lo todos os dias, e nós precisamos agarrar essa verdade, tatuar na tábua do nosso coração e viver isso. A gente precisa acreditar que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, e todos os dias nós habitaremos na casa do Senhor. Então, quando você for confrontado com pensamentos do seu passado, com inseguranças do futuro, com
as adversidades da vida com falácias, acredite que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias. E você habitará na casa do Senhor para todo sempre. E o que tem na casa do Senhor? Lembrei daquele hino, né? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim. Não haverá dor, rancor, luta. Nós habitaremos em paz. Nós habitaremos em paz todos os dias. Todos os dias. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos encontramos no próximo Salmo.